João virou-se na cama pela 10ª vez naquela noite. O ventilador de teto girava preguiçoso, empurrando um ar quente e pesado pelo quarto pequeno. Lá fora, os sons do Rio de Janeiro não davam trégua. Carros passando, um cachorro latindo, risadas soltas de jovens que provavelmente ainda estavam na calçada bebendo cerveja e falando alto. Mas o que incomodava João não era o barulho. Era a coceira. A maldita coceira que parecia tomar conta de todo o seu corpo. Ele passou as mãos pelo braço e sentiu de novo as pequenas marcas que haviam aparecido nos últimos dias. Vermelhas, inchadas, algumas até com uma pontinha de sangue seco, onde ele já tinha se coçado tanto que machucou a pele. Ele não era de ter alergias, nunca teve esse tipo de problema. Mas então, por que agora? O que estava acontecendo? É percevejo, Luísa, só pode ser, ele murmurou, sentando-se na cama, exausto. Luísa, que dormia ao lado dele de bruços, abriu um olho apenas o suficiente para mostrar seu desagrado. João, pelo amor de Deus, ela gemeu. São 3 da manhã. Como que você ainda tá com essa mania de perseguição? Não é mania de perseguição. Olha isso! Ele acendeu o abajur e estendeu o braço para ela ver as marcas. Luísa soltou um suspiro exasperado e virou o rosto para o outro lado. Isso é calor. Você tá suando, fica se coçando, é coisa da sua cabeça. Coisa da minha cabeça? Ele arregalou os olhos. E isso aqui? Ele puxou a camiseta para cima e mostrou a barriga, onde havia mais marcas vermelhas. Isso é coisa da minha cabeça também? Ela finalmente se virou de volta, agora visivelmente irritada. João, todo mundo tem picada de mosquito no verão. Isso não é mosquito, Luísa. Isso é alguma coisa no colchão. Ele se levantou da cama de repente e começou a arrancar os lençóis com pressa. Pegou o colchão e o virou de lado, inspecionando cada canto. Os olhos varriam a superfície como um detetive atrás de provas de um crime. João, pelo amor de Deus, volta para a cama. Mas ele não estava ouvindo. Pegou o celular e começou a pesquisar, cada vez mais afundando em fóruns da internet. Percevejos, ácaros, larvas invisíveis, doenças tropicais. Quanto mais lia, mais entrava em paranoia. Algumas das fotos que ele encontrou eram grotescas. Marcas de picadas se espalhando pelo corpo de pessoas que juravam que tinham percevejos e nunca conseguiram se livrar deles. Outros falavam de pequenos vermes que se escondiam nos colchões e entravam na pele sem que a pessoa percebesse. Uma mulher contou como precisou jogar toda a mobília de casa fora e ainda assim continuava sentindo coceira. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se levantou de novo e abriu o guarda-roupa. Pegou um inseticida e começou a borrifar freneticamente o colchão, o travesseiro, as cortinas. Você enlouqueceu? Luísa pulou da cama, tossindo. Tá envenenando o quarto todo, caralho. E daí? Ele exclamou. Prefere dormir com bichos rastejando na nossa pele? Ela bufou e pegou o travesseiro. Sabe de uma coisa? Boa sorte com seu surto, João. Eu vou dormir no sofá. E saiu, batendo a porta. Mas João não ligou. Ele estava convencido. Alguma coisa errada estava acontecendo. Ele mal pregou o olho naquela noite. No dia seguinte, ao acordar, sentiu uma dor leve no pescoço. Passou a mão e sentiu uma nova marca, maior do que as outras. Ao olhar no espelho, quase soltou um grito. O inchaço parecia diferente. Não era uma simples picada. Era algo estranho. Como se tivesse um pequeno caroço no centro, pulsando levemente. Isso foi a gota d'água. Pegou o telefone e marcou uma consulta para aquele mesmo dia. Ele precisava de um médico. Precisava saber o que diabos estava acontecendo com o seu corpo. O consultório do doutor. Carlos ficava no centro da cidade. Um lugar pequeno e abafado, com um ar-condicionado barulhento tentando fazer algum efeito. João estava sentado na cadeira, impaciente, balançando a perna. O médico era um senhor de uns 50 e poucos anos, calvo, usando óculos de leitura. Então, João, o que te traz aqui? Ele perguntou, sem tirar os olhos do computador. Doutor, eu tô todo mordido.
João puxou a manga da camisa e mostrou os braços. Acho que tem percevejos no meu colchão. Eu já tentei de tudo, mas cada dia aparece mais. O médico olhou de relance para os braços dele e fez um som nasal. Percevejos são bem comuns nessa época do ano. Você viajou recentemente? Ficou em algum hotel? Não, não. Eu durmo na minha própria casa, na minha própria cama. Mas olha isso! João puxou a gola da camisa e apontou para a marca no pescoço. Essa aqui apareceu hoje de manhã. Tá inchada, tá pulsando. Eu tô começando a achar que isso não é só um bicho qualquer. Dr. Carlos ajeitou os óculos e finalmente inclinou-se para olhar mais de perto. O que aconteceu a seguir fez o rosto do médico empalidecer. Ele tocou levemente a pele de João, analisando a marca. Sua expressão mudou. O semblante relaxado deu lugar a uma rigidez tensa. Ele franziu as sobrancelhas, apertou os lábios. Abaixou os óculos devagar. João, isso não é picada de percevejo. O coração de João disparou. O que quer dizer com isso? O médico respirou fundo e pegou um pequeno instrumento para examinar a pele de perto. A luz refletiu sobre a área inchada e João sentiu um calafrio ao ver que o médico parecia desconfortável. Isso parece algo se movendo dentro da pele. João sentiu sua visão escurecer por um instante. Se movendo? Como assim, se movendo? O médico se afastou um pouco e olhou para ele, agora com um ar sério e preocupado. A gente precisa investigar isso direito. Você vai fazer alguns exames agora mesmo. João queria rir. Queria dizer que isso tudo era um grande exagero, que era só um monte de picadas de insetos. Mas ele não conseguia. Porque, naquele momento, sentiu a pele do pescoço se mover sozinha. O silêncio no consultório médico foi pesado. O ar-condicionado fraco tentava, sem sucesso, aliviar o calor sufocante daquele início de tarde. As paredes estavam cheias de cartazes desgastados, com frases de alerta sobre doenças tropicais, vacinação e cuidados com a pele. João sentia um suor frio escorrer pela nuca enquanto observava o doutor. Carlos examinar sua pele com uma lupa. O médico estava sério, talvez sério demais. Ele inclinou-se um pouco mais, apertou os olhos e sua expressão ficou ainda mais fechada. João, isso não são picadas de inseto. João soltou uma risada nervosa, balançando a cabeça. Doutor, que papo é esse? Claro que são. O que mais poderia ser? Dr. Carlos continuava imóvel, analisando a pele dele como se estivesse diante de um enigma que não fazia sentido. Isso parece marcas de algo que se move por dentro da sua pele. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele quase quis rir outra vez, mas alguma coisa dentro dele impediu. Doutor, eu sou vendedor de eletrodomésticos, não personagem de filme de terror. O senhor está querendo me assustar? O médico não respondeu de imediato. Ele se afastou um pouco, cruzou os braços e ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Você viajou recentemente? João piscou algumas vezes, confuso com a pergunta. Viajei, mas nada demais. Passei um fim de semana em Cabo Frio, numa pousada simples. Comi num quiosque de praia, dormi numa cama meio velha, mas nada absurdo. O doutor assentiu lentamente, como se estivesse processando as informações. Teve contato com algum animal estranho? Piscina? Água contaminada? João franziu a testa, tentando se lembrar. Nada fora do normal. Quer dizer, a água da pousada tinha um gosto meio esquisito. Mas o que isso tem a ver? Dr. Carlos não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou o telefone e discou rapidamente. Preciso de um hemograma completo, exame de imagem e uma biópsia de pele urgente para o paciente João Almeida. Sim, imediato. João sentiu o pânico começar a crescer dentro dele. Doutor, eu tô começando a ficar preocupado. O senhor pode, por favor, me dizer o que diabos está acontecendo? O médico suspirou e olhou diretamente para ele. João, eu não quero te assustar, mas isso pode ser algo sério. Existe uma possibilidade de infecção parasitária. Precisamos agir rápido. Os olhos de João se arregalaram. Infecção parasitária? Como assim? O senhor está dizendo que tem alguma coisa dentro de mim? O médico hesitou antes de responder. Não posso confirmar nada ainda, mas
Eu já vi casos de larvas tropicais que entram na pele através de picadas ou contato com tecidos contaminados. O seu caso, porém, parece um pouco diferente. A textura ao redor das marcas está estranhamente elevada, como se houvesse um deslocamento interno. João sentiu seu coração disparar. Ele puxou sua camisa, examinou sua própria pele no espelho da parede. Mas tudo o que via eram as mesmas marcas vermelhas que antes pareciam picadas normais. Agora, entretanto, ele jurava que algumas delas estavam maiores, inchadas. Doutor, pelo amor de Deus, me diz que isso é só um exagero. Me diz que eu só tô surtando. Dr. Carlos passou a mão pelo rosto e suspirou novamente. João, vamos fazer os exames. Assim teremos certeza. Até lá, evite coçar ou manipular essas lesões. Pode piorar. João saiu do consultório sentindo as pernas bambas. Naquela noite, em casa, João estava sentado no sofá, olhando para um copo de água sem conseguir se mexer. Luísa passava creme hidratante nas pernas, sentada ao lado dele, sem paciência para os devaneios do namorado. Então quer dizer que agora você tem uma infecção misteriosa? Ela debochou. João, você tá sempre inventando coisa. Primeiro era percevejo, depois era alergia. Agora é um bicho dentro da pele? O que vem depois? Você vai virar um mutante? Ele não respondeu. Apenas passou a mão pelo pescoço novamente e sentiu a pele quente e latejante. Eu não tô inventando, Luísa. O médico mandou eu fazer exames urgentes. Isso não é brincadeira. Ela bufou. E você vai ver que não é nada. Igual aquele dia que você achou que tinha dengue só porque estava com febre. João não quis discutir. Sua mente estava longe, ainda tentando processar tudo. Mas quando ele foi dormir naquela noite, algo pior aconteceu. Ele acordou com uma sensação estranha. Não era apenas a coceira. Era como se tivesse algo pulsando dentro dele. Meio sonolento, ele levou a mão ao ombro e sentiu uma umidade. Sua pele parecia aberta. Com o coração disparado, ele correu para o banheiro e acendeu a luz. O que viu no espelho quase o fez vomitar. Havia um pequeno buraco em sua pele. Não uma simples ferida, mas uma cavidade profunda, onde algo parecia estar vivo lá dentro. Algo que se mexia, que pulsava como se tivesse um ritmo próprio. Meu Deus! Ele sussurrou, sentindo a visão escurecer por um instante. Ele arregalou os olhos e segurou a pia, respirando com dificuldade. A adrenalina estava a mil. O buraco não estava sangrando muito, mas ele via pequenos movimentos internos, quase como se algo estivesse tentando sair. O pânico tomou conta dele. Ele correu para o quarto, sacudindo Luísa. Acorda! Pelo amor de Deus, acorda! Ela resmungou, virando-se com um olhar de fúria. João, que porra é essa? Olha isso aqui! Ele puxou a gola da camisa e mostrou o ombro. Luísa olhou e gritou. Que merda é essa, João? Ele estava pálido, suando frio. Eu não sei, Luísa, mas isso não é normal. Eu preciso ir para o hospital agora. Ela pulou da cama e pegou as chaves do carro sem discutir. Dessa vez, não havia mais ironia em sua voz. Algo muito errado estava acontecendo. E João sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A manhã chegou trazendo um calor úmido e pegajoso. O ar no pequeno apartamento de João estava pesado, abafado, e a televisão ligada em um programa matinal qualquer fazia um barulho de fundo monótono. Ele estava sentado no sofá, olhando para o copo d'água sobre a mesa de centro, mas sua mente estava longe dali. O ombro doía. A sensação de latejamento era constante, cada vez mais forte. Ele levantou a mão devagar e tocou a pele ao redor da ferida. Estava quente, inchada. O pequeno buraco que tinha visto na noite anterior parecia ter crescido. Seu estômago revirou ao lembrar do que viu no espelho. Algo pulsava ali. Algo estava vivo dentro dele. Engolindo seco, ele respirou fundo e puxou a gola da camiseta para expor a pele. Foi então que viu. A pele se mexeu sozinha. Seu coração parou por um segundo. Não era um espasmo. Não era um tremor involuntário. Era um movimento interno
como se algo estivesse rastejando sob sua carne. Meu Deus! Sua voz saiu em um sussurro trêmulo. O desespero tomou conta. Ele começou a arranhar a própria pele, tentando sentir melhor o que estava ali dentro. Mas no momento em que pressionou os dedos sobre a área, algo se moveu em resposta, como se estivesse fugindo do seu toque. Não, não, não! O grito ecoou pelo apartamento. Ele se levantou de um salto, sentindo o suor escorrer pelo rosto. O mundo girava ao seu redor. Luísa correu da cozinha com os olhos arregalados. João, o que foi agora? O que está acontecendo? Ele virou-se para ela, puxando a camisa desesperadamente. Olha isso, pelo amor de Deus, olha! Ela deu um passo hesitante, olhando para o ombro dele, e então viu. A pele se movendo, o inchaço pulsando debaixo da superfície. Ela deu um grito e levou as mãos à boca. Meu Deus, João, que porra é essa? Ele começou a chorar de desespero, tentando segurar a pele como se pudesse arrancar o que quer que estivesse lá dentro. Eu não sei, Luísa, mas isso tá crescendo, tá se mexendo, eu preciso de ajuda agora. Ela agarrou o celular tremendo. Vamos pro hospital, agora. O táxi correu pelas ruas do Rio de Janeiro. João estava no banco de trás, ofegante, apertando o ombro com tanta força que as unhas já haviam deixado marcas vermelhas na pele. Luísa segurava sua mão, suando frio. O hospital público estava lotado, como sempre. Crianças chorando, idosos esperando com olhares cansados, enfermeiras correndo de um lado para o outro. Mas no momento em que João entrou, suando e com o olhar vidrado, apontando para o ombro, um atendente logo percebeu que era algo grave. Doutor, pelo amor de Deus, me ajuda! Tem alguma coisa dentro de mim! Foi levado rapidamente para uma sala de triagem. Uma enfermeira olhou para seu ombro e franziu a testa. Isso parece uma infecção ou uma reação alérgica severa, João gritou. Não é infecção! Isso se mexe! E o vi! Eu sinto! A enfermeira trocou olhares com outro colega. Um residente se aproximou e analisou melhor. Pode ser alguma larva tropical, já vi casos assim antes. Mas, quando tocou a pele, sentiu algo se afastar sob seus dedos. Ele recuou rapidamente, empalidecendo. Isso não é normal. Dr. Carlos chegou apressado ao hospital, já sabendo que João estava ali. Ele entrou no consultório e encontrou o paciente com o olhar transtornado, os cabelos bagunçados pelo suor e a pele pálida como se estivesse prestes a desmaiar. João, eu vi os seus exames e temos um problema. O mundo parou. O ar na sala pareceu desaparecer. Luísa apertou a mão de João, que sentiu o estômago despencar. Que tipo de problema? Ele sussurrou. O médico respirou fundo. Existe algo crescendo dentro de você, e não sabemos o que é. O parasitologista foi chamado às pressas. Um homem magro, de óculos pequenos e mãos delicadas, acostumado a lidar com os piores casos de infecções exóticas. Mas quando ele olhou o exame de João, seu rosto perdeu toda a cor. Ele pegou um microscópio portátil, aproximou-se e analisou a pele com cuidado. O que ele viu fez seus lábios tremerem. Isso parece um organismo híbrido, algo que não devia existir. O coração de João martelava no peito. Ele queria fugir, correr, gritar. Do que você está falando? O que tem dentro de mim? O parasitologista virou-se para o doutor. Carlos? A voz baixa, quase inaudível. Nunca vi nada assim. Ele precisa ser isolado. Agora. João não teve tempo de reagir, porque naquele momento, a pele do seu ombro se rasgou de dentro para fora. A dor foi insuportável. Ele caiu da maca, segurando o ombro enquanto um líquido viscoso e escuro escorria da ferida aberta. Os médicos gritaram. Enfermeiras correram para tentar contê-lo, mas ele sentiu algo sair. Algo pequeno, rastejante. Algo que se mexia rápido demais. Os alarmes do hospital dispararam. O caos tomou conta. Luzes piscavam. Pessoas corriam. E João, em meio a tudo, só conseguia sentir o mundo escurecendo ao seu redor antes de finalmente desmaiar. O cheiro forte de álcool e desinfetante invadiu suas narinas antes mesmo que ele abrisse os olhos.
A cabeça latejava e seu corpo parecia pesado, como se estivesse afundado em um colchão de pedra. Lentamente, seus olhos se abriram, revelando um teto branco e luzes fluorescentes piscando. Ele tentou se mover, mas os músculos não obedeceram. Estava em uma maca. As vozes ao redor eram abafadas, como se estivesse ouvindo debaixo d'água. Isso não pode ser só um parasita. Eu nunca vi nada parecido. Parece ter uma estrutura neural própria. Está crescendo. João tentou falar, mas sua boca estava seca. Mexeu a cabeça para o lado, a visão ainda turva, e viu algumas silhuetas de médicos e enfermeiros. Eles estavam olhando para alguma coisa em um monitor, discutindo em sussurros. O medo se espalhou dentro dele. Lembrou-se da dor, da sensação horrível da pele se rasgando. Algo saiu de dentro dele. Algo vivo. Então ouviu a voz desesperada de Luísa. Vocês vão deixar meu namorado morrer? Ela estava de pé, do outro lado da sala, o rosto pálido e os olhos vermelhos de chorar. Os cabelos desgrenhados, as mãos tremendo. Dr. Carlos suspirou, passando a mão pela testa. Precisamos operar imediatamente. Não sabemos o que isso está fazendo com ele. Mas se não removermos agora, pode ser tarde demais. As palavras foram como uma facada no peito de João. O que está acontecendo comigo? Sua voz saiu arrastada, rouca como se ele não falasse há dias. Luísa correu até ele e segurou sua mão com força. João, aguenta firme. Eles vão tirar essa coisa de você. Você vai ficar bem. Ele olhou para ela, sentindo o medo se misturar com exaustão. E se eu não conseguir? Ela apertou mais forte sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não vou deixar isso acontecer. A sala cirúrgica estava fria, o brilho das lâmpadas refletindo nos instrumentos de metal. João sentia seu corpo flutuando, meio consciente, dopado pelos sedativos. Conseguia ouvir a movimentação ao seu redor. O bip da máquina que monitorava seus batimentos cardíacos. Os murmúrios abafados dos cirurgiões. Dr. Carlos ajustou as luvas e respirou fundo. Vamos começar. Eles fizeram uma incisão no ombro de João. O bisturi cortou a pele com precisão e uma pequena quantidade de sangue escorreu. Mas então, algo se moveu dentro da ferida. Os médicos congelaram. Meu Deus, murmurou um dos cirurgiões. Eles abriram mais a área. A carne parecia pulsar, como se estivesse viva por conta própria. E então, algo saiu de dentro da ferida por conta própria. Era pequeno, do tamanho de um punho fechado. Tinha uma textura gelatinosa, mas algo nele parecia pensar. Ele se mexia sozinho. Os cirurgiões se afastaram, alguns instintivamente dando um passo para trás. Isso não devia existir. Dr. Carlos pegou uma pinça cirúrgica e tocou a criatura. Ela reagiu ao toque. João, mesmo dopado, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A criatura pulsava como se fosse um coração vivo e, por um breve instante, pareceu olhar ao redor. Eles colocaram a coisa em um recipiente hermético e o levaram para análise imediatamente. A equipe médica estava em choque. João estava sedado, semiconsciente, mas em sua mente tudo girava. Ele sabia que não era normal. Sabia que havia algo muito errado. E então, no meio de sua inconsciência, sentiu a mão de Luísa segurando a dele. Ela chorava baixinho, acariciando seu rosto. O que fizeram com você, João? O silêncio no laboratório era opressor. As luzes frias piscavam levemente, lançando sombras estranhas sobre os equipamentos metálicos. O cheiro de produtos químicos pairava no ar, misturado com a tensão invisível entre os cientistas que analisavam a criatura removida do corpo de João. Dr. Carlos estava de pé ao lado de um dos especialistas, observando os monitores enquanto os dados eram processados. No centro da bancada de vidro, a criatura pulsava dentro de um recipiente hermético, submersa em um líquido translúcido. Pequenos sensores captavam sua movimentação, registrando cada contração da massa viscosa. O parasitologista, um homem magro de expressão grave, segurava os exames com as mãos trêmulas. Isso não é apenas um parasita.
Sua voz saiu rouca, quase em um sussurro. Dr. Carlos se inclinou para olhar melhor. Explique. O parasitologista ergueu um dos gráficos e apontou para os resultados. Isso aqui não devia ser possível. O material genético dessa coisa é um híbrido, uma fusão de DNA humano com traços de diversas espécies animais. O silêncio se aprofundou. Isso foi implantado nele, mas por quem? E por quê? João abriu os olhos de repente. Seu corpo estava pesado, mas diferente. Ele piscou algumas vezes, se ajustando à claridade do quarto do hospital. Sentia-se estranho, como se algo dentro dele tivesse mudado. Lentamente, virou o rosto e viu Luísa adormecida ao seu lado, segurando sua mão com força. Ele respirou fundo e tentou se lembrar do que havia acontecido. A dor, o hospital, a coisa saindo dele. Mas então, um pensamento emergiu de algum canto escuro de sua mente. A pousada. A noite no bar. Um homem de terno escuro, sentado sozinho, sorrindo enigmático. Você parece cansado, amigo. Aqui, beba. Isso vai mudar a sua vida. O copo deslizou pelo balcão até ele. Um líquido âmbar, com um cheiro levemente adocicado. Ele havia aceitado sem pensar muito. Era só uma bebida, certo? Mas agora sabia que nada era por acaso. Sua respiração acelerou. Meu Deus! Luísa se mexeu ao seu lado e abriu os olhos. João, você tá bem? Ele virou-se para ela, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Eu sei quem fez isso comigo. Ela arregalou os olhos. O quê? Ele sentou-se na maca, sentindo algo novo pulsar dentro dele. Isso não acabou. Eu vou encontrar essa pessoa. E vou descobrir a verdade. Sem dizer mais nada, ele afastou os cobertores e se levantou. O mundo ao seu redor parecia mais nítido, mais intenso. Algo dentro dele havia despertado. O hospital, os médicos, as respostas inacabadas. Nada mais importava. Ele ia atrás da verdade, e nada poderia impedi-lo.